Olá, Oh, meninas! Boa alô? noite! Clarinha, Boa você está noite. aí! Que lindas! A gente veio falar com o pessoal, a gente vai ensinar todo mundo a brincar, né? Você sabe Arrasou! brincar, Muito filha? bom! Mentira. Gente, é um prazer receber vocês aqui na nossa live, na nossa Semana Maternidade, Paixão. E a nossa live hoje é aprender a brincar é uma paixão. E o perfil Olha Yeah. para minha Clara é incrível, inspirador, diversas brincadeiras, coisas maravilhosas a gente ficar babando e ideias incríveis para a gente colocar em prática. Aí para ajudar nesse período aí de isolamento social, nada melhor do que convidar a mamãe e a Clarinha para ajudar a gente a se organizar. Certo, Ai, a Vanessa? gente vai aprender muita coisa, a gente vai aprender muita coisa, vamos falar muita coisa sobre brincadeira, que brincadeira, na verdade, é coisa séria, né? É coisa Então a gente séria. tem que fazer consciente. A É criança se verdade. diverte e a ideia é a criança se esbaldar mesmo, mas quanto mais a gente estiver consciente desse processo, melhor a coisa flui e melhor é o desenvolvimento que a gente propõe à criança. Legal. Oi, Cláudia. Oi, Fernanda. A gente fica olhando as pessoas aqui. Que Bom, muito legal. legal. Vanessa, Ai, fala um ai. pouquinho de você pra gente e um pouquinho da página. Como é que veio a ideia da página? Então, vamos lá, papai, filha. Deixa eu passar a bola aqui. Eu já fiz Então, isso a também. gente tem que passar. Agora é assunto de gente grande. Qualquer hora ela volta. Então, na verdade, eu sempre brinquei com a Clara, sempre estimulei muito, muito intuitivamente. Não Uhum. tinha muito embasamento. Quando a Clara tinha 1 ano e 3 meses, aconteceu um episódio assim que realmente marcou e deu origem a tudo isso. Ela dormia no berço e ela começou a reclamar muito, não queria ficar no berço por nada do mundo. Eu já tinha lido tudo, tudo sobre sono, enfim, todos os livros sobre isso, mas ela entrava no berço e não ficava. Eu Isso com dormia, quantos assim, meses? na verdade, com 1 ano e 3 meses. Foi quando eu comecei a fazer brincadeiras conscientes com ela. Então, assim, ela não ficava no berço de jeito nenhum. Eu passei uma semana com a Clara dormindo praticamente no meu colo, porque ela não ia pro berço. Eu até liguei para as minhas primas, que já têm bebês, já desesperada. E um certo dia eu coloquei ela no chão e ela dormiu. Simplesmente dormiu. Eu tinha colocado ela no berço, eu no chão, todas as formas que podiam existir. Eu coloquei ela no chão e ela dormiu. E aí eu até comentei com a minha prima, ela falou, Vanessa, se ela dormiu, tá ótimo para você, tira o berço. E eu tirei o berço, fiquei aí, né? Meu Deus, tirei o berço. E assim, engraçado, porque quando eu engravidei, a gente começa a planejar quarto, planejar tudo, e aí vem logo a cama casinha, né? Na cabeça das mães De de primeira menina. viagem, inclusive, vem. Mas era uma coisa que não entrava na minha cabeça, porque eu só imaginava eu ter que abaixar e levantar com criança pequena. Isso foi descartado. Eu não fiz um quarto montessoriano para Clara. Fiz um quarto super tradicional, inclusive. Mas quando aconteceu isso, eu coloquei a Clara no chão e ela dormiu. Então, rapidamente, passei o berço e a gente ficou aí uma semana dormindo no colchão, no chão. Ela Aham. dormindo maravilhosamente bem, como se nada tivesse acontecido. Ela ganhou uma cama casinha da Dinda dela logo depois. E isso aconteceu assim, parece que foi uma mágica. E eu comecei a estudar o porquê de toda a metodologia montessoriana. Foi aí o meu primeiro contato, né? Meu primeiro contato, além de saber que é uma cama no chão, é muito Aham. mais que isso. E aí foi que eu me apaixonei.
me apaixonei assim e adotei o método para a minha vida com ela, na educação dela. Montessori, disciplina positiva, são coisas que, desde que eu consegui ter essa relação com ela de troca, né? Porque muito bebezinho a gente até estimula e tudo, mas ela me responder, eu começar a entender esse estímulo dela, a gente trabalha dessa forma. Então, eu fiz algumas adaptações no quarto e muito baseado no método. E comecei a estudar um pouco mais sobre as brincadeiras. Então, no ambiente dela, de quarto preparado, eu coloquei o espelho, sensacional, se tiver a oportunidade de ler, mas basicamente estimula a autoestima da criança, faz a criança se sentir um ser desvinculado, começa a estimular as expressões dela, então a criança começa a se reconhecer como indivíduo. E isso é uma das coisas que... isso toda criança adora, né? Então, assim, isso é uma das coisas mais importantes do método montessoriano, é você tratar a criança como um indivíduo à parte inteiro, né? Respeitá-lo enquanto um ser humano. Ah, isso é coisa de criança? Não, isso é coisa de criança. Isso é coisa de uma outra pessoa que tem as suas necessidades, tem os seus estímulos ainda pouco lapidados e que precisa de orientação. Na verdade, orientação, apoio, enfim. É por aí. Isso que você está falando é bem legal, porque essas 2 semanas a gente vem falando exatamente isso em todas as áreas. Na parte da alimentação, com as nutricionistas, a gente precisa respeitar as crianças, precisa entender o espacinho dela. Na parte de psicologia, a gente falou a mesma coisa e a gente está repetindo agora nesse método que você está falando. É impressionante. Não, e é um caminho... Então, a gente precisa mudar essa cultura, né? Isso, e é o caminho que te tira do caos. A verdade é, respeitar a criança, ouvir, tentar entrar no mesmo grau de comunicação, entendimento, te tira do caos. Agora, a Clara tem 2 anos, a gente está numa fase que naturalmente é uma fase de mais questionamentos, em que ela já se posiciona com as suas próprias escolhas. Então, a gente tem alguns embates, não porque eu não quero que ela faça, mas porque é preciso fazer de alguma outra forma, né? Porque a gente tem um mundo que não dá para fazer tudo da maneira como a criança quer. E não é isso. Não é, porque você vai respeitar, ouvir a criança, você vai fazer tudo o que ela quer. Mas aí você vai encontrar um meio de fazer ela entender que dessa forma é melhor para ela. E aí entra todo esse processo. A disciplina positiva, o método montessoriano. E aí, falando de brincadeira, o que eu posso falar nesse contexto é que reforça muito o laço de confiança do seu filho, do seu sobrinho, enfim, com você. Então, assim, como você tem um momento que, assim, é 100% vocês dois, é uma troca muito intensa quando você participa de uma brincadeira com uma criança. A criança te olha, primeiro que assim, a gente já parte do princípio que a criança te venera e te admira. Né? Não importa como você é, se você trabalha muito e não tem tempo, se você... às vezes eu sou muito grosseiro, falo palavrão, não sei o quê. A criança te venera. Então, assim, o momento que você está com ela, se dedicando a ela, é um momento, assim, eu acho que assim, os anjos todos param para ouvir isso acontecer. Eu acho que é o momento mais próspero. E essa relação de confiança é toda uma cadeia, né? Na hora que você tiver que chamar atenção, a criança vai te ouvir com respeito. Você respeita ela também. Na hora que você precisar que ela faça uma escolha que não é a que ela queria, e aí você propõe 2 coisas, ela vai aceitar isso de uma maneira tranquila. Então, assim, eu acho que é todo o espelho delas, né? Se complementam.
se complementam bem. Bom, aí comecei a fazer as brincadeiras. O meu perfil no Instagram era privado, sempre fui. Eu tinha medo da exposição da Clara, pequenininha. A minha própria exposição era uma coisa que eu não entrava muito na minha cabeça. Mas as pessoas que viam, os meus amigos todos, falavam: ah, você tem que criar um YouTube, ah, você tem que abrir um Instagram para Clara. Ah, Clara, lá, e eu mandava pelo WhatsApp, e aí mandava para todo mundo, para todos os grupos, e tinha muito esse pedido. Quando ela fez 2 anos, eu falei: ah, eu acho que tá na hora. Tá na hora, vamos tentar. As pessoas falam tanto, eu faço isso naturalmente, vamos fazer. E aí, um bate-papo até com a minha irmã, né? Ela falou: você tem que abrir um Instagram para você, porque é você que ensina. Eu falei: cara, olha para minha cara, se eu vou abrir um Instagram comigo, falando. E aí veio a história do Olha para minha Clara, que acabou sendo um trocadilho, né? Foi um trocadilho e assim, foi um pouco dela, porque é nela que é o foco, entendeu? Então, ficou legal, ficou bacana. Acho que ficou um nome que ficou fácil das pessoas lembrarem e fez sentido pra gente. E a gente abriu, e aí, assim, abrimos, sem muito, vamos fazer o que a gente faz em casa. Tanto é que, se vocês forem acompanhar, são vídeos caseiros, são vídeos que eu filmo, né? Eu tenho um tripé muito do Mequetrefe, inclusive eu tenho que mudar isso, porque dá para melhorar algumas coisas, né? Mas é o que a gente está fazendo por enquanto. Então, é a nossa brincadeira que a gente faz naturalmente. E, assim, acho que o grande diferencial da página e, na verdade, do que eu já fazia, e que eu acho que as pessoas acabam tendo uma identificação muito grande, é porque eu não mostro a Clara fazendo uma brincadeira correta do começo ao fim. Eu mostro ela brincando. Brincando como o seu filho brinca, como o filho do outro brinca. Uns fazem de uma forma, outros fazem de outra. Às vezes dá errado, às vezes dá certo, às vezes faz uma bagunça. E eu comento muito sobre isso. E aí acaba sendo um Instagram meu também, que é aquele momento em que eu coloco ali a minha expectativa com relação àquilo, o meu aprendizado, o que eu posso tirar de lição de cada uma dessas brincadeiras. E acabou sendo, para mim, uma terapia, né? De fazer isso com a minha filha e ter a oportunidade de rever os vídeos, às vezes rever a minha entonação de voz. Eu sempre falo que, assim, cara, uma voz entusiasmada, uma voz que tenha firmeza e tudo, leva a criança a responder da mesma forma, né? Se você não tiver essa troca, a criança às vezes não reage. E então, assim, as brincadeiras começaram a acontecer. Eu abri o canal do YouTube. Confesso que eu estou um pouquinho atrasada lá, porque ele exige um pouquinho mais de dedicação para a edição de vídeo, e aí eu comecei a colocar texto e tudo. E a gente está começando nisso tudo, mas a coisa está funcionando e o Instagram está realmente me dando uma resposta muito positiva, mais do que eu esperava. Estou, assim, bastante feliz com o resultado da nossa página e com o que as pessoas falam, principalmente. Vejo a Clara, ela curte pra caramba, não é uma coisa imposta para ela. Ela adora, né? Ela já acorda: mamãe, vamos fazer uma atividade. Ah, que delícia! Então, assim, é uma coisa que agora faz parte da nossa rotina. E tem sido legal, porque acaba ajudando muita gente a brincar, a ter esse momento com a criança. Eu sempre falo que não é muito tempo que você precisa para você estar 100% com seu filho, assim, olhando nos olhos dele, brincando com ele, ouvindo. Ouvir é muito importante, o que está falando, né? E não é muito tempo. E isso faz toda a diferença. Isso vai criar uma criança segura, uma criança que tem confiança, uma criança que sabe que pode errar e pode acertar e que tudo bem.
São várias coisas que você vai ali lapidando que acho que escola nenhuma dá. Isso é a vida mesmo e é uma oportunidade que a gente tem de fazer isso com os nossos filhos. Na frente, a gente colher os frutos de um adulto bem centrado, equilibrado e lide bem com as situações adversas da vida. Eu acho que reflete em tudo isso. É muito maior o brincar. É nisso que eu acredito e é nisso que o método que eu escolhi, que eu tive maior empatia, acredita também. Então, você dá autonomia para a criança, a gente faz uma brincadeira e tudo, não tem quem não fala, meu Deus, a bagunça que vai fazer isso. Vai fazer bagunça, criança faz bagunça. Vai errar, vai cair no chão, ok, a gente vai consertar, não tem problema. Então, não precisa ser um desespero. Então, para isso também a gente precisa se preparar, né? Então, assim, para a gente não cair em desespero, não falar, minha casa é um pandemônio, deixa tudo ficar claro, brinca de tudo. Não é bem assim. A gente tem os momentos de brincar, a gente tem o momento de guardar as coisas. E a gente prepara todo o ambiente para a gente poder fazer as brincadeiras de uma maneira tranquila, que ela aconteça e que ela possa explorar ao máximo daquele momento. Então, falando de Montessori, aí, num resumo básico do que eu já falei, é isso: respeito à individualidade da criança, autonomia, fazer com que a criança tenha estímulos sensoriais, ter oportunidade de estar em contato com materiais que façam ela ter vivência e experiência. Se a gente não der isso, não der essas ferramentas para a criança, ela não vai ter. Pode ter um brinquedinho, né, de uma marca XYZ que aperta e fala para ela e tal, não sei o quê, mas é diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, quem experimenta, eu acho que não tem outra forma de não se apaixonar. Então, tá aí para vocês seguirem e aproveitarem ao máximo, trocarem ideias, perguntarem, porque eu estou vivendo isso. Na verdade, as pessoas, que lindo o seu trabalho. Na verdade, é mais que isso, é minha vida, né? Então, é isso. Bem isso. Não, eu já preparei algumas perguntinhas aqui também, mas antes disso, eu queria ler algumas coisas aqui que o pessoal colocou pra gente. A Fabi colocou que realmente... Não, pode ficar tranquila, deixa comigo. A Fabi colocou aqui: realmente espelho é fundamental. Eu pergunto pro meu filho, cadê o Bento? E ele logo olha pro espelho. O Bento, você já falou que é super esperto, já tô ligada aqui. Quais foram as outras modificações que você fez no quarto e na casa? Além do espelho, da cama baixa? O quarto, assim, a cama baixa, o espelho. Coloquei sacos de brinquedos. E, na verdade, assim, se eu for falar de um quarto Montessori, na linha consumista, nós temos diversas coisas. Não é a minha proposta nem a minha realidade, né? Então, a gente adaptou o que tinha lá. Então, assim, a caminha foi a cama baixa mesmo. Na época eu entrei em super conflito, falei, gente, eu vou dar cama baixa, a criança vai rolar. Isso deve ser um conflito de todo mundo. Vai rolar. E aí, se você for ler o método Montessori, é para a criança sair, ter autonomia, não é para botar grade. Se botar grade, não é assim. Então, tudo eu assim, entro num ponto de equilíbrio, né? Para você adaptar a sua realidade. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter assim, essa visão e adaptar para a sua vida. Né? Então, eu vou falar que você tem que ter uma cama de casinha. Não, você não tem que ter uma cama de casinha. Você pode, né? Se você acha que isso é legal, colocar uma cama no chão, porque dá autonomia para a criança, de ela se movimentar, entrar e sair. Ok, você faça isso, e no momento que você achar que é legal também. Eu não fiz isso quando a Clara era bebê. Era isso que eu ia falar. Eu vejo que algumas mães já começam já enquanto é bebê e reclama até pelo cansaço, né? De você ter que se abaixar para pegar a criança, levantar. Então, algumas mães já optam por deixar a criança ficar um pouco maiorzinha, com um pouquinho mais de
autonomia, tá andando, engatinhando. Então, isso na verdade vai, acho que da realidade, vivência de cada um, experiência. É, a questão é ter autonomia. Então, se ele tem uma cama que não é no chão, mas uma cama baixinha, que a criança aprende a se levantar e sair da cama com facilidade, ok também. Então, a questão toda da cama é ter a autonomia. A casinha é lúdica, né? Móveis são estímulos sensoriais. A Clara tinha móvel quando era pequenininha, começou a arrancar tudo, tirei. Então, assim, hoje, enfim, os brinquedos eu coloquei em sacos de brinquedos que ficam no quarto dela à disposição, ela pode pegar e tudo. Eu costumo fazer, na sala eu tenho um espaço que ela fica brincando. Eu costumo fazer esse rodízio de brinquedos para ela não estar com muita informação e não brincar com nada, na verdade. Isso é ótimo. Então, ela tem os brinquedos e a gente vai revezando. Ela tem uma prateleira de livrinhos e ela também tem acesso, então são coisas baixas. Basicamente isso. Eu mantive a minha poltrona de amamentação, a cômoda, que é uma cômoda alta e eu uso até hoje. Me ajuda bastante. E aí, assim, na sala, o meu REC, eu tive que fazer algumas alterações, porque a criança vai crescendo e vai pegando todas as suas coisas. E não dá para manter uma casa, né, como a gente tinha antes. Então, o meu REC, as gavetas de baixo, eu coloquei os brinquedos dela. E na parte de baixo também, ali estão expostos os brinquedos de Eva. Então, ali é o espaço A dela. conexão tá um pouco ruim. Eu acho bem legal delimitar esse espaço, sabe? Para a criança não fazer um pandemônio, porque naturalmente eles já fazem, né? Então, delimitar o espaço com tapete Evo, enfim, com qualquer um tapetezinho mesmo, já dá para a criança que ali é o lugar dela brincar. E os brinquedos estão disponíveis a ela. Então, dentro do que preza a questão da autonomia, a questão da liberdade da criança interagir com os brinquedos, essas foram as modificações dentro da nossa casa. Eu costumo deixar a Clara mexer em quase tudo. Quase tudo. Muita gente já dá copo de vidro, eu isso ainda não fiz. Eu, assim, ela tem o copinho dela ainda de plástico e tudo, mas assim, na cozinha a gente tá aí, né, a coisa que eu falei para vocês. Tem lá, esqueci como é que chama, na escadinha, não A chama. torre? Torre de aprendizagem. Que é caro, gente, é caro, né, dá segurança e tudo. Eu comprei uma escadinha de plástico bem segura, bem larga, ela tem textura e adaptei. A Clara fica ali, eu boto meu pé por trás dela no primeiro degrau e ela tá segura. Ali ela tem acesso a tudo, porque ela gosta de mexer na cozinha. Tô lavando louça, eu lavo as coisas de vidro, ela lava as mamadeiras dela, né? Passa água, obviamente, a gente vai administrando. Então, fazer a criança participar de tudo, assim, dá uma autonomia, dá uma segurança, dá conhecimento, né? Ela já tem contato com aquilo. E ela adora, às vezes adora até demais. Ela quer participar de tudo. Mamãe, posso ajudar? Eu acho que vocês já devem ter visto no vídeo, em alguns vídeos de brincadeira. Mamãe, é claro que quer ajudar. Mamãe, é claro que quer ajudar. Ela fala isso assim como ela fala mamãe durante o dia. Então é porque ela realmente participa das coisas. E eu acho válido porque ela está aprendendo, né? Claro. E eu posso dar esse momento para ela. Para vocês, né? Exato, é uma troca muito grande. Ó, eu vou continuar aqui com as perguntas, porque tem bastante coisa. Vamos lá. A Papá tá colocando aqui, educadora top. A Thaísa, verdade, respeitar o momento de cada criança, aquilo que a gente estava falando, que isso tem sido presente em todas as lives com diversos profissionais. A gente realmente tem que se conscientizar. Bagunça, a Thaísa também. Bagunça a gente arruma, são momentos únicos. Certíssimo.
Essa aqui é boa. Vanessa, você prepara as brincadeiras na hora ou antes? Ou depende? Essa aqui estava nas minhas As, brinca... perguntas também. as brincadeiras, né? Então, Isso. a minha diversão é pesquisar. Então, eu tenho uma pasta no Instagram mesmo, sei lá, com mais de 800 brincadeiras do mundo inteiro, porque todo mundo faz isso. Então, eu tenho. Eu presto muita atenção nas necessidades da Clara. Às vezes ela, vamos pensar assim, ela estava no quarto dela e tem aquela garrafinha térmica de kit de limpeza. Ela adorava mexer naquilo. E aí eu, tá, vamos fazer uma brincadeira com isso. Pesquiso. Acontece algumas coisas dessa forma. Hoje mesmo que eu fiz a do giz, ontem ela estava com o giz, começou a pegar o giz e começou a colocar num potinho. E ela queria brincar de maquiagem com giz. Eu falei, opa, vamos fazer alguma coisa com giz para ela poder conhecer o material. Então ela tá despertando interesse por aquele material, então vamos pensar em alguma coisa que eu possa fazer ela manusear isso, ter contato com isso e com essa experiência. Então eu presto muita atenção no que ela está trazendo para mim de necessidade. Mas também vejo muita coisa, adapto para a realidade dela. Se a gente for olhar a brincadeira, tem brincadeira desde bebezinho até brincadeiras com crianças bem mais velhas. Então, eu consigo. Os bebezinhos já não atendem muito bem a ela, porque geralmente são estímulos sensoriais. Né? Então, tudo que é badulaque, tudo que é coisa que faz barulho, tudo que tem textura, tudo que a criança pode manipular, pegar, tudo isso faz parte do universo até um aninho. Depois de um aninho, a gente já começa a trabalhar a parte motora, o encaixe, a criança começa a ter um pouco mais de desenvolvimento nessa parte. Então, e aí eu vejo algumas brincadeiras que são crianças mais velhas que introduzem números, introduzem vogais, letras, e aí eu trago um pouquinho para a realidade dela, trazendo desenhos. Eu até fiz uma brincadeira que mostra muito isso que a gente está falando, que eu fiz um quebra-cabeça de palitos, 2 palitinhos com uma forma desenhada nos dois, e eles se separavam. E eu fiz triângulo, retângulo, círculo e quadrado. Ela já conhece as formas, mas na hora que misturou, ela ficou muito confusa. Ela colocava e ficou confuso aquilo para ela. Na mesma hora eu tirei, peguei a mesma coisa, peguei os palitinhos e fiz desenhos de bichinhos. Então era a vaquinha, era o porquinho, separados, e ela conseguiu juntar todos eles. Então, assim, é perceber Legal. até onde o seu filho está com habilidade para poder cumprir aquela atividade. Né? Não adianta a gente colocar grandes coisas que não vai acontecer. Então, a gente tem que saber qual é o momento certo de propor alguma coisa. É E a saber que intuição de também, mãe, né? Sempre. A sensibilidade, eu a acho que intuição. era a questão de observar mesmo. E assim, saber que se não deu certo, junta tudo, não deu certo, a criança não sabe brincar. Não é por aí. Por que não deu certo? O que aconteceu ali? Ela estava interessada em brincar. Ela não conseguiu juntar as formas. Será que se eu fizer de uma forma diferente, ela vai conseguir? Outra coisa também, às vezes a criança, na primeira vez, ela não tem uma habilidade muito grande, ela até consegue fazer alguma coisa. Repete a brincadeira em outro momento, porque ela já vivenciou aquilo. Então, a repetição acaba trazendo para ela mais segurança e ela consegue desenvolver aquilo com mais habilidade. E é isso, o aprendizado é dessa forma. Repetição, você olhar e saber até onde você pode estimular, onde você tem que recuar. Às vezes você até avança um pouquinho mais do que a idade e a criança surpreende, né? Então, eu também fiz uma brincadeira recente com a Clara super simples no quadro de giz, em que eu desenhava com giz e ela ia com o pincel
contornando com água, exatamente em cima do ponto. Ela me surpreendeu, ela fez perfeitamente. Mas isso é uma habilidade que ela já está adquirindo há algum tempo, porque a gente trabalha a coordenação motora dela já há algum tempo. Então, isso é um resultado que está aí. Então, assim como às vezes não dá errado, às vezes dá certo demais. E tudo bem, sempre tudo bem. E é isso que eu mostro lá na página, que fiz uma brincadeira com ela que eu falei, meu Deus do céu, estava animadíssima com a brincadeira, que é o desenho mágico. Desenhava num papel de toalha, colocava no papel, falei isso lá no Instagram, e depois um monte de gente fez e deu super certo. A Clara não funcionou. Botei você desenha, né? E por trás a tinta. Então, quando você coloca na água, aparece a cor. O desenho fica colorido. Ela olhou, não expressou nenhum sentimento, não conseguia entender qual foi a tendência. Tipo assim, não. Eu fiquei passada, mas naquele dia eu fiquei passada. Eu falei, meu Deus, eu fiz um negócio tão, né? Fiz dessa, eu preparei um dia antes, porque eu tinha que desenhar e tal, eu não ia fazer isso Era na hora. Isso que eu ia te perguntar. Tem brincadeira que você consegue se resolver no dia, né? E já tem outros que você precisa se organizar um dia antes, esperar ela dormir, para colocar em prática alguma coisa. Para poder montar, para poder fazer. Mas isso vai muito, muito da pesquisa, né? Do que eu quero fazer. Tem dia que eu realmente faço um dia antes, já preparo. Até às vezes eu coloco aí, olha o que vai ter amanhã, mas isso não é sempre, não. Eu faço no dia e às vezes ela até me ajuda. Filha, vamos fazer alguma coisa, circuito. Vamos fazer um circuito? A gente pega a fita crepe, que é o básico de tudo, e no final a gente precisa, vamos fazer o quê? De encaixar, vamos pensar. E ela fica, mamãe, teve uma ideia? Teve uma ideia? E ela participa desse processo, e é legal também você construir a brincadeira com a criança. Né? Hoje no giz, eu precisava de alguma coisa para socar o giz. Eu já tinha visto essa brincadeira, mas feito com um socador de alho. Eu não tenho socador de alho em casa. Então, botei num copinho de vidro e eu precisava de alguma coisa que fosse pequeno, porque o copinho era pequeno, e que socasse. Eu peguei a baqueta do xilofone, super funcionou. Mas ela me ajudou. Falei, filha, eu preciso de alguma coisa para bater aqui. E a gente procurando dentro dos brinquedos dela, na cozinha e tal. E achamos. Então, isso também já é um brincar, né? Então, mas isso, assim, eu vou, né, trazendo para a realidade de todo mundo. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade toda, né? Eu super entendo. Eu vou fazer isso, podemos passar o dia inteiro fazendo isso. Não, gente, não se apavore, tá lá o Instagram, vocês podem pegar a brincadeira prontinha e fazer. Não precisa ficar pesquisando nem enlouquecendo. A gente está lá para fazer isso para vocês. Mas, de qualquer forma, se você pensa um dia antes, você já está preparado. E aí, na hora, você não vai... O dia não vai te enrolar e te engolir. Na verdade, quem tem criança, acontece isso. O dia enrola, engole, a criança dá um ataque de qualquer coisa... Então, assim, eu acho que se você tem essa oportunidade de preparar um dia antes, você acaba não permitindo que o dia te engula, que alguma coisa inesperada aconteça, e aí você fica de mau humor, a criança fica de mau humor, aquilo não vai muito funcionar. Uma das coisas que eu coloco, assim, para levar em consideração quando a gente vai fazer a brincadeira, é basicamente você levar em consideração a idade da criança, qual é o estímulo que ela já está apontando que pode ser desenvolvido, o interesse dela e o estado emocional. Então, assim, tem que estar todo mundo numa boa, tem que estar tranquilo, né? Um ambiente tranquilo para a gente brincar, porque é uma brincadeira. Eu não é uma escola, não tem uma cobrança, nada disso, é uma brincadeira. Vamos brincar. Esse é o nosso jargão lá que acabou ficando. E é isso, é uma brincadeira para ser um momento, assim, tranquilo e relaxado. Então, assim, sim, algumas eu preparo antes, que exigem um pouco mais. Às vezes eu preparo antes porque eu fico tão animada que eu quero fazer logo. E aí eu deixo lá tudo prontinho para ela acordar já.
E outros não, eu durmo e no dia seguinte eu penso em alguma coisa que a gente possa fazer. E até pedir na ajuda dele. Mas Vanessa, tem mais. como eu falei, fala. Não, pode Eu falar. tô falando, eu tenho essas referências todas, eu tenho essas pesquisas, isso me ajuda a abrir o olhar. E eu acho que brincar gera brincadeira. Quanto mais você brinca, mais você começa a despertar esse olhar para o que pode ser uma brincadeira, sabe? Então, assim, eu já olho para as coisas e vejo. Meu marido fala, isso aqui é lixo? Eu falei, não, não é lixo. Guarda isso. Então, assim, guarda porque Já em algum brilha momento de eu vou usar. ideias, né? Não, às vezes eu nem tenho ideia. Tô com umas coisas lá que eu não sei nem o que eu vou fazer com isso, mas em algum momento eu vou fazer. Vai surgir e aí ele vai estar lá, entendeu? Então, se você começa a viver esse momento de brincar, eu acho que é meio que você vai pegando a energia da criança, que tem essa criatividade aflorada, entendeu? Você vai começando a entrar nessa frequência, porque as crianças nascem com criatividade. A gente vai crescendo, vai sendo tolhido, podado, e aí a coisa vai para água abaixo. Então, se a gente começa a voltar para essa frequência, parece que abre, o olhar abre. Né? Eu acho que isso é um exercício bacana, e é bacana para todo mundo, para a vida, não é só para brincadeira, não. A partir do momento que você é uma pessoa criativa, as adversidades vão te pegar menos despreparadas, né? Assim, mais preparadas, na verdade. Falando positivamente. Então, eu acho que é por aí que as coisas que a gente pode para fazer uma brincadeira funcionar e como eu me preparo. Eu queria dar um exemplo, que você falou que cada criança reage de uma forma, que dá certo para uma e não vai dar certo para outras. Na Páscoa, eu lembro que você pegou os ovos, a casca dos ovinhos, pintou e bateu. Porque eu também acompanho, pra Maju. Aí eu falei, boa, vou fazer aqui em casa, vai me dar uns 10 minutinhos aqui nessa brincadeira. Minha filha, ela pegou o socador, acabou rápido, mamãe, posso fazer outra coisa? Aí eu até falei no grupo da creche, eu falei, gente, eu achei que essa brincadeira ia render um tempo e foi, ó, papum, porque ela já queria acabar logo, partir pra outra. Então, mas Eu essa lembro que a brincadeira Clarinha também, já curtiu, não foi? Então, nessa brincadeira ela curtiu, mas ela não estava planejada, tanto é que ela não está no meu feed, ela está lá nos destaques, porque eu gravei rápido, porque ela não estava preparada, pintado os ovos. E aí eu guardo um tempinho a brincadeira, tá, gente? Por favor, façam a brincadeira e valorizem a arte das crianças. Não adianta fazer a brincadeira, pegar, agora vou jogar no lixo! Não é por aí, né? Porque aquilo a criança depositou, né? É arte, realmente. Então, assim, eu guardo. Inclusive, eu tô com o coelhinho dela de mosaico até preso lá na cozinha até agora. Mas os ovinhos pintados estavam guardados. E aí ela queria brincar com os ovinhos de novo. Eles estavam pintados, já não tinha. E aí eu tive ideia. Eu falei, cara, eu já tinha visto isso acontecer com outras pessoas, outros Instagrams. Falei, então vou dar para ela amassar isso, ver o que tá. E aí ela foi, botei numa bacia, dei um socador para ela foi assim também. E aí, na mesma hora, aí veio a ideia. E aí é que eu falo, quanto mais a gente brinca, mais a gente fica, a gente, sei lá, parece que a gente tem um repertório, né, para lidar com o improviso. Então, aí eu tinha um modo que foi de uma outra brincadeira, que também estava guardado. Eu coloquei uma fita crepe por baixo e a gente fez um mosaico de coelho. Então, a coisa evoluiu, durou um pouco mais. Agora não se engane, é isso aí mesmo. Agora não se engane, é isso mesmo. Não dura, gente, uma brincadeira maravilhosa não vai com a criança 100% envolvida, né? É isso. Algumas duram bem menos, outras a gente, né, incentivando, trocando, vão durar um pouco mais, mas é isso. O resto do dia a gente tem que rebolar. Então, não tem jeito, não tem jeito. E aí, falando, eu vejo escuto, né, das pessoas assim, já ouvi feedbacks, assim, eu vejo
seu Instagram, me sinto super mal, queria tanto fazer isso com meu filho. Eu vejo seu Instagram, eu fico para baixo. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, fora disso, nós estamos na televisão, nós estamos no tablet, nós estamos fazendo tudo que vocês fazem, porque é muito pouco tempo. Mas Porque geralmente é uma acreditem, esse brincadeira pouco por dia, tempo né? é uma brincadeira por dia que a gente Pode faz. evoluir um pouco mais, mas assim, uma ideia. Sim, sim. Nos outros momentos ela brinca sozinha, ela vai até fazer as coisas. Agora, realmente, na quarentena, para mim e para todo mundo, é um desafio maior. E a criança realmente fica impaciente dentro de casa, natural. A gente não tem a válvula de escape de sair, dela encontrar outras pessoas, enfim. Então, fica mais crítico mesmo. Mais crítico para a criança e para a gente também. Então, Sim. faz parte do momento que a gente está vivendo. Então, se a gente tá na rua, e a gente vai para uma pracinha, aí também tem brincadeira. É a brincadeira de você pular nas pedrinhas vermelhas, é a brincadeira de você colher folhas e depois levar para casa e fazer uma colagem, entendeu? Tem uma série de coisas que você pode se envolver naquele momento que você está ali, você está numa pracinha, mas você pode também, ali, a partir dali, gerar algo que você vá trabalhar depois, ou que você possa envolver a criança ali mesmo. Então, é a questão, eu acho que o olhar com esse despertar criativo mesmo, é o que eu falo, ele faz a coisa acontecer. Então, as pessoas que falam, eu escuto também falando dos feedbacks, né, que a gente tem aqui o tempo todo, é assim, primeiro não tenho tempo para brincar. Tempo tem, mais uma vez falando, porque é pouco tempo que precisa para você ter esse espaço de conexão e que faça sentido e que vá desenvolver o seu filho, criar laço, criar confiança. Então, assim, não espere, eu tenho que passar a manhã inteira, eu tenho que ter coisas mirabolantes. Não. Então, se você tiver um pouquinho de tempo, né, você vai conseguir fazer coisas muito legais e vai conhecer o seu filho muito mais do que você conheceria se você deixasse as coisas acontecer naturalmente. É porque As pessoas falam. a adaptação, né? Igual você falou no início. A criança, a mãe que tem um tempo mais apertado, ela vai adaptar para coisas mais fáceis ali do dia a dia. Não precisa pegar essas brincadeiras mais elaboradas, preparar um dia Não, e antes. às vezes, é o que eu falei anteriormente, a criança te venera. O que você fizer é uma brincadeira. A partir do momento que você se dirige a ela e colocou ela no colo, fez um cavalinho, ou que você pegou a colher de pau, bateu, já é uma brincadeira. Não precisa ser algo elaborado, nem filmado, nem nada. Isso é uma brincadeira. Isso é um momento de conexão entre vocês. Então, tempo tem. É só você realmente prestar atenção, né? A questão da paciência. A paciência está muito ligada à emoção. Então, assim, não é que você não tenha paciência, você precisa trabalhar o seu emocional para você estar disponível para aquele momento. Aí as pessoas falam, mas você não fica 10 segundos com o meu filho. Experimenta ficar com a minha. Também não é fácil. Não é fácil, é criança. Então, criança, eles têm uma energia além do normal. Então, assim, a gente tem que olhar para isso sabendo que é uma necessidade deles extravasarem, brincarem. Às vezes a criança está com uma energia mais ativa, então vamos brincar, vamos botar num circuito, vamos fazer uma coisa mais assim, mais que agite, né, para brincar, para poder. E aí a gente vai percebendo, é uma troca nesse sentido. A criatividade, eu já falei, tem gente que fala que não tem criatividade, é só prestar atenção. Eu queria ler mais um pouquinho aqui dos nossos comentários, porque a gente está atrasadas. Eu tenho tanta coisa para falar e para mostrar. A Deia colocou aqui. A Vanessa tem um talento e um olhar especial para as brincadeiras. A Clara é uma fofa. Parabéns pela live. Obrigada. A Debretas colocou aqui. Tirar a Mari do berço para a caminha no chão de casinha foi a melhor coisa que fiz. O sono dela melhorou, ajudou na autonomia e mudei antes dela fazer 1 aninho. Legal.
Opa, tem mais coisa. Eu me perdi aqui, peraí. Aqui. Quando eu penso e monto um dia antes, acaba dando mais certo. Concorda, Vanessa? Não, eu acho que a gente se prepara. Tudo que a gente se prepara dá mais certo, mas o dá mais certo para você. Depende da criança É, também. A sua parte é. tá ok. Então, isso vai te deixar mais tranquilo para prestar atenção na criança. Beleza, é assim que a gente se autoconhecimento mesmo, né, gente? A gente tem que ver o que é melhor para a gente. Então, se a gente realmente se prepara, na verdade, tudo, se a gente se prepara antes, acaba dando mais certo. Mas é o que eu falei, a nossa parte. Aí a criança tem a parte dela e que a gente tem que criar essa energia, que é o dia seguinte. Mas ótimo, continue preparando antes. Ó, tem mais aqui. Tem uma aqui que a gente já até falou. Deixa eu só achar aqui. De onde vem a inspiração? De onde vem. Tem duas perguntas da Ju também. De onde vem a inspiração para criar as brincadeiras? A Vanessa já falou que ela já tem um material, um acervo de umas 800 brincadeiras. E agora o nosso material fica a página dela com a Clarinha. Tudo lá à disposição para gente, passo a passo. Prontinho, redondinho. Tem mais coisa. Deixa eu passar aqui. Aqui também. De onde vem as coisas para. Ah, de onde vem todas as coisas que você usa nas brincadeiras? Essa é boa. Então, vamos falar. Vamos falar. Vem do dia a dia, né? Deixa eu ver assim, só coisas que eu gostaria de realmente falar que eu acho que são Ah, importantes. Vou falar rapidinho, tá, gente? O que a gente usa para fazer brincadeira? Basicamente tudo que tem em casa, desde que não ofereça risco para a criança, tá? Outra coisa, as brincadeiras utilizam grãos, utilizam líquidos, utilizam corantes, são brincadeiras supervisionadas. Você precisa estar que nem eu, tô o tempo todo lá com a Clara, falando, não, porque eu tô lá porque eu tô gravando. Você não precisa estar lá, mas você tem que estar de olho. Não dá para deixar a criança brincando sozinha e lá, vou entregar um monte de tampinha para fazer transferência, a coisa mais simples do mundo. Vou lá lavar a louça. Vai voltar, pode ser uma desgraça, Deus me livre. Então, são brincadeiras que precisam de supervisão. É importante reforçar isso. Ambiente preparado, mais adulto responsável. Isso aí é uma lei. Então, se você tem um ambiente preparado, se você vai fazer isso na sala da sua casa, você não quer que caia no chão, coloque um plástico no chão, coloque a criança com uma roupa clara, tem uma roupinha de tinta, que é a blusinha que ela usa, né? Nós não somos blogueirinhas de aparecer com um vestido bonitinho, porque a gente aparece, a gente está o dia a dia realmente. Então, é a roupinha que ela usa mesmo para brincar. Os materiais que você vai usar, cuidar com vidro. Hoje eu usei vidro, então vocês vão me ver lá segurando esse vidro para não ter nenhum risco para a criança, que não é esse o objetivo. Então, se você tem esse ambiente pronto e se você está alerta, sabe, ciente das coisas que podem acontecer, a chance de dar alguma coisa errada é pequena. Saber que bagunça e erro vão acontecer e saber também que é a partir daí que gera o aprendizado. Então, tem que segurar a língua na hora de falar, faz isso, caiu. Isso, assim, às vezes vem até aqui assim, porque a gente está realmente condicionado a fazer isso. Parece, né? Meu Deus! Vai fazer uma bagunça, deixa fazer, deixa a criança mexer, deixa ela fazer a bagunça, deixa fazer a misturada. É isso que é rico na brincadeira. Então, cuida da língua, cuida do sentimento, trabalha isso para deixar isso acontecer. Aquele é um momento para isso, né?
E ela vai comer e vai fazer uma bagunça. Não, ali não é o momento da brincadeira, ali é o momento da comida. Então, na brincadeira, é o momento dela explorar, e o explorar traz para a gente informações super valiosas da criatividade da criança, como é que ela está reagindo com o material, o que, que ela pode trazer daquilo tudo. Às vezes a gente nem imagina e a criança já pegou uma coisa diferente do que você propôs. Então, isso é muito rico, é o que eu chamo de livre brincar. Então, deixa a coisa acontecer. Eu brinquei de tudo e já não aguento mais brincar. Ok também, gente. Criança precisa do espaço vazio, que é no espaço vazio que ela se reconhece, que ela cria a sua identidade, que ela começa a perceber o ambiente dela e como que ela pode utilizar essas coisas criando. Então, não brincar também é importante, né? O tédio é importante para a criança. Exatamente, o tédio é importante. Então, preciso fazer brincadeira todo dia, que nem a Vanessa todo dia de manhã? Não, gente, não precisa. Eu faço porque eu me propus, é uma coisa que eu gosto, que tá e eu estou fazendo agora como uma forma de compartilhar. Então, acaba sendo um compromisso dentro da minha rotina. Mas lembrando, dentro do dia que você não vai brincar, você pode olhar para o seu filho de uma maneira diferente e fazer as brincadeiras informais, né? Sem ser uma coisa planejada. Isso é legal também. Vanessa, nesse tempo... Fala. Então... Tem algumas pessoas aqui falando que fez a brincadeira com a criança e a criança curtiu muito mais o anterior, a preparação, do que a brincadeira em si. E a gente já falou sobre isso. Ok, isso pode acontecer mesmo e tudo bem. Tem gente falando tudo aqui bem, que começou a guardar as bem. sucatas, que o marido quer jogar fora e nada mais vai pro lixo, o rolo de papel higiênico, é isso aí, tem que aproveitar. A Vanessa já falou isso também. Tem que aproveitar. Eu aproveito, gente, tela de pintar, cara, tela custa caro. A gente faz Eu já vi as coisas, depois a gente arranca tudo e depois a gente reaproveita e vai reaproveitando. Tem gente falando aqui que tá muito boa as ideias das brincadeiras, principalmente nesse período de quarentena. Legal, gente. Que tá sendo um desafio imenso esse período com as crianças, para todo mundo. Ó, tem gente pedindo pra chamar a Clarinha. Eu tive isso. Ai, meu Deus, eu tô aqui olhando o tempo. Acho que a gente vai ter que chegar um pouquinho pra mostrar o material. Tem coisa dessa pra mostrar aqui. Pode. A frustração, olha, legal, a gente também falou sobre isso, que a frustração também é importante. Eu me culpava muito por não brincar. Ó, eu me culpava muito por não brincar sempre que ela solicitava. Agora deixo ela mais sozinha e tem sido ok. Ela inventa as brincadeiras dela. A gente falou isso ontem, na live de ontem. As crianças, elas reproduzem que elas têm de exemplo, né? Que são os pais. Oi, Maria! A gente estava falando aqui das suas brincadeiras, filha. Mas acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, assim, que eu tinha me proposto a falar. A gente teve... mais um pouquinho. A gente conseguiu agora para essa live uma parceria com a Terra Papel, que é uma papelaria que tem aqui no meu bairro, em Botafogo. Muito legal. E ela foi mágica, assim, praticamente. Eu falei com ela no dia seguinte tinha um kit maravilhoso aqui na minha portaria para a gente sortear. E o meu pedido a ela era que fossem materiais que a gente mais usa, né? E aí você tinha até me perguntado, né? Os top 5 de materiais. De materiais. Então, assim, falando de papelaria, é basicamente tesoura, cola, papel colorido, fita crepe e canetinha, né? Tinta entra? Então, a gente pode evoluir para tinta, a gente pode evoluir para tela, pincel, a gente tem um universo, mas aproveitando que a gente recebeu esse kit, eu estou imensamente agradecida à Aline da Terra Papel. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que ela trouxe e de como a gente pode brincar com isso tudo
A Vanessa me pra mandou o caramba. vídeo. Gente, olha que Olha capricho. só, que carinho, né? Que a Aline mandou pra gente. Então, depois a Obrigada. gente vai fazer o sorteio desse. Tudo que tá aqui vai pro kit. Mais um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Isso aqui é um bloco para desenhar no chão. Né? A criança senta e desenha no chão. É muito legal. A gente tem aqui, ó, cartolina de todas as cores. Mandou TNT. 2 TNTs aqui comigo. A Maria Júlia tá adorando. A tela para a gente pintar. E aí a gente tem também o pincel. Olha. Isso tudo vai no nosso kit do sorteio. Lápis colorido. Mamãe! Giz de cera. Massinha. Acho que eu Depois preciso aberta para brincar. do papai. Papai! Eu tô Ela precisando mandou de um help. essas peninhas aqui para colagem, é muito legal. Fita crepe milagrosa. Fita crepe faz circuito Não para pode todo faltar. tipo de gosto. Não pode faltar. Cola, vai junto do nosso kit. Mandou um barbante aqui colorido também, que é bem legal. Dá para fazer muita coisa com esse barbante. Mais canetinha colorida. Uau! Mandou durex colorido, gente. Adoro durex colorido. Dá pra fazer muita coisa com isso, prender bichinho na parede. Fiz brincadeiras com a Clara, até quando a Clara é menor. A gente coloca fitas coloridas no vidro e a criança vai descolando elas. Então, assim, quando a animação motora, a criança Elas adoram. sozinha, adora. E com o tempo até descolar tudo. Então, dá-lhe de botar fita. E mandou, ó, vários livrinhos aqui de colorir, caligrafia, pintura. Um carinho muito grande. E um estojinho aqui, que dentro desse estojinho a gente tem, ó, uma pintador anticorujinha. Ai, que gracinha. A famosa tesoura de ponta, muito cuidado. Minha filha cortou o cabelo da Barbie, graças a Deus. Super estimulo ela a usar a tesoura. Quando eu usei a primeira vez, eu recebi alguns feedback. Meu Deus! Falei, gente, é importante ela usar. É engraçado. E na primeira vez que ela usou, ela fazia assim. A segunda vez que ela usou, ela fez o movimento corretinho. Eu vejo se você ela fazendo, com 2 anos ela já coloca direitinho. Então, assim, como você expor a criança a um material e fazer disso uma repetição, estimula. A criança aprende muito rápido, gente. É uma coisa de novo, você aprende mesmo. Vanessa, muito. a Terra Papel colocou aqui. Estamos muito felizes em poder contribuir com essa live incrível. Ai, gente, só gratidão que por vocês, bom. esse kit, pelo carinho, pelo cuidado que vocês prepararam. Aqui. Muito legal. E aqui tem ó, um monte de lápis da Mini e o estojinho. Então, com esse kit de papelaria aqui, quem não brincar... Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa. Isso aqui é mais do que tudo. Então, assim, depois aqui da live a gente vai colocar a postagem lá no sorteio, né? Seguir as regras do sorteio. E além desse kit aqui que a Terra Papel pra gente, eu separei algumas coisas que eu uso muito com as brincadeiras com a Clara. Algumas brincadeiras já meio que prontinhas e que a gente vai colocar no kit também. Uma forma da gente contribuir aí. Então, olha, esses cavalinhos cavalinho e boizinho. Isso aqui dá para usar aquele durex colorido, pregar na parede com os bichinhos e a criança resgatar. Isso aqui já dá para fazer, inclusive, com criança que está sentando. Só colocar disponível na altura delas. Bebezinhos entre 1 e 2 resgatam esses já estão andando. Clara fez com 1 ano e meio e tudo. Bota um pouquinho mais alto para a criança fazer o movimento de levantar. Legal. Mais tarde, acabei de fazer uma brincadeira com lama. Lama que é feita de cacau e coloquei os bichinhos na lama. Ela pegava, estímulo sensorial, depois pegava a escovinha e lavava os bichinhos. Também muito legal.
Essa brincadeira aqui também que a gente fez lá, ela vem já com... São ventosas que a gente coloca o corante. A Ju quer brincar. Ah, mas o senhor quer trabalhar com a mamãe. Eu quero o trabalho da mamãe. Filha, quando acabar a quarentena, a gente marca um encontro. O kitzinho de ventosa que vem com conta-gotas para você colocar o corante. Aqui também vai dentro do nosso kit. As famosas tampinhas, separei vermelhas e azuis. Muito legal para fazer transferência. 2 bacias com água, uma colcha, passando de uma outra para outra. As tampinhas de rosqueamento são tampinhas de leite que você usa para fazer rosqueamento. A gente fez o nosso fogão com elas. Nossa, legal. Pregador, coordenação motora. Você pode botar uma cestinha, a criança vai... Esse aqui que você disse que fez, né? A esponja. Vai nesse kit também, canudo colorido, que a gente usa para um monte de coisa. Põe cotonete aqui dentro, a criança vai encaixando. Pode brincar de assoprar bolinhas, tampinha na água, soprar. Várias brincadeiras que a gente já fez com canudo também. O cotonete, que eu acabei de falar, que serve para colocar dentro do canudo. Os copinhos coloridos. E ela brinca com borrifador para poder alimentar eles. Uhum. Essa aqui é uma brincadeira que eu levo muito para restaurante. É um elástico com canudinhos cortados. Então a criança vai encaixando aqui. Eu que fiz. Legal. Não tem mistério não, gente. É um elástico normal. Vou botar aqui. É um elástico, não sei se dá para ver direitinho, com nozinho na ponta, a gente tira tudo e a criança vai lá encaixando um a um. Legal. Aqui dá um trabalhinho, mas eles adoram, é um desafio. Essa também é muito legal de levar para o restaurante, um palitinho com barbante. Enrola e desenrola. Eles fazem assim, fazem assim, e ficam brincando um tempão. Essa é bem legal também para levar para a rua. 2 ferramentas que são bastante utilizadas, que é uma colherzinha para você fazer transferência de grãos, uma pinça para você pegar o pão, essa escovinha aqui, é brincadeira de você limpar e tudo, também bastante utilizado. Trouxe também, 2 tubetes também, a brincadeira de transferência, colocar aqui arroz colorido, colocar grãos, também é muito legal usar isso aqui. Os famosos pompons. Isso aqui é alguns pompons, que todo mundo gosta. Isso aqui todo mundo me pergunta, eu comprei no Elo 7, tá? Então, lá tem alguns tamanhos, isso aqui é bastante versátil, é uma coisa que vale a pena investir. Mas acha fácil papelaria? Acha fácil sim, não tem muita dificuldade não. Porque é uma coisa que se usa bastante quando as pessoas trabalham com Montessori. É bastante versátil. Algodão, a gente fez uma pintura de algodão, foi bem legal. E aí eu trouxe aqui, o nosso arroz colorido, já prontinho, para quem não quiser fazer, mas a dica é faça, porque é uma delícia fazer isso aqui. Tem lá nos nossos destaques como é que faz o arroz colorido, mas para brincar é super sensorial, você pode colocar no pote, esconder coisa, a criança catar. Pode colocar, inclusive eu usei o arroz, coloquei os pompons e ela pegava com a pinça, com o pegador, para fazer transferência. Trouxe um pouquinho de cada um dos grãos que a gente geralmente trabalha, que é o feijão preto, o feijão branco, o milho, e trouxe seixos também, que eu usei no mini mundo do fundo do mar, branquinhos aqui. E aí, um corante que sempre precisa. A gente precisa. Trouxe um vermelho, que vai também no kit. Então, isso aqui, gente, com isso aqui, eu faço quase todas as brincadeiras, acho que quase todas as brincadeiras que tem lá no meu Instagram. Dá para fazer muita coisa. Esse kit de papelaria aqui, uau! Uau! É super completo. Então, assim, é isso. Basicamente,
tudo que eu mostrei aqui, a minha parte, a parte que eu trabalho, são coisas que tem em casa. E algumas pessoas me falam assim, sua casa parece uma papelaria. Não é, algumas coisas você vai iniciar comprando. Então, você vai comprar um copinho, e aquilo que eu te falei, você vai usar na brincadeira e vai guardar. Eu tenho lá algumas coisinhas guardadas que eu posso usar depois. Pouca coisa se descarta, né? Se descarta, obviamente, feijão, essas coisas, mas os materiais em si vão ficar, as tampinhas vão ficar. E a gente vai só mudando a brincadeira, adaptando, vendo como é que a gente pode fazer de uma forma ou de outra. Às vezes a criança até traz uma nova brincadeira. A gente propõe uma coisa, ela inventa uma coisa diferente lá e já vira uma outra brincadeira. Então, assim, Vanessa, esses são os materiais que a gente usa. eu não posso deixar de te fazer uma pergunta aqui, que tem uma mamãe insistindo, falou que você vai entender. Se o kit vai para Dubai. Ah, isso vai para Dubai, não, amiga, não vai para Dubai, vai aparecer você, ó, A gente tem uma Tem uma outra pergunta amiga. interessante. Tem uma outra pergunta interessante. E se tem algum kit que vai Vanessa junto? Porque essa aí tem uma mãe que tem interesse. Não, a Marcela. Não vou, mas tudo que eu puder ensinar para vocês, tudo que eu puder passar para vocês, estou 100% disponível. O nosso Instagram é relativamente novo. Eu vejo que tem muita gente que comenta lá, que dá um reforço positivo, eu fico super feliz. Mas se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem interagir, mandem mensagem, eu procuro responder todo mundo, acho que eu respondo todo mundo. E pretendo continuar fazendo isso, independente do número de pessoas que estiverem por ali. Para a gente fazer essa troca. Às vezes eu recebo também um monte de gente falando, eu fiz isso. Tenho algumas amigas, até grupo de mães, eu fiz essa atividade, foi super legal. E eu falei, vou fazer também. Então, assim, todo mundo tem seu universo de brincadeira, sabe que funciona dentro de casa. Eu simplesmente estou mostrando para todo mundo isso. Então, se eu sou esse canal, eu quero ser o canal também de respostas para vocês. Vou ficar muito feliz de poder responder todas elas. Legal. Vanessa, acho que a gente falou tudo, né? Agora a gente falou tudo. Agora a gente falou tudo. Quanto mais gente eu puder contagiar com essa energia, com esse pensamento, eu acho que vai ser positivo para todo mundo. Muito bacana. Muito obrigada. Foi incrível, gente. Desculpa as participações, mas é a adaptação desse novo período que a gente está passando. E muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas, pelos relatos, pelo live ter caído e vocês voltarem aqui para a segunda. Voltaram, todo mundo, a galera fiel. Firme e forte. Muito obrigada pelo carinho, Vanessa, foi incrível. Amanhã tem mais brincadeira, né? Então tá bom, a gente tá acompanhando. Beijo, tá bom, gente. gente. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.